Nós vamos conversar agora com o advogado Nery Perrin. Ele é especialista nesse assunto e vai trazer números a respeito dos subsídios à produção de alimentos aqui no país. Doutor Nery, em primeiro lugar, muito obrigado pela entrevista. Doutor, muito se fala na época do Plano Safra que o governo coloca dinheiro público na mão dos produtores, que são valores cada vez maiores. Isso é real? É verdadeiro que o governo subsidia a produção de alimentos no Brasil? Bom dia, Valdecir. É um prazer enorme conversar com você num assunto que nos é caro. De fato, o subsídio são verbas de aporte do governo federal, que vem do orçamento, ou seja, dos contribuintes brasileiros e dos contribuintes no mundo, para garantir uma atividade produtora de alimentos. Então, sim, é verdadeiro, o dinheiro é aportado pela União, ou parte dele, só que está muito aquém, muito mais embaixo do que é dito e do que é veiculado. Para nós termos uma ideia, Valdecir, a OCDE publicou um estudo em 54 países produtores do mundo e concluiu que de 2020 a 2022 foram aportados em subsídios nada mais e nada menos que 851 bilhões de dólares por ano. E desse volume, a China aportou 36% desse volume, a Índia 15%, os Estados Unidos 14% e a União Europeia 13%. Esses quatro blocos representam 78% de todo o subsídio agrícola. E o Brasil aparece com um número pequenininho, inexpressivo, de 3,1% de subsídio. Só que, no caso brasileiro, são financiamentos através do Plano Safra, como você falou, em que o agricultor não recebe isso como um aporte, como um pagamento direto, mas sim um empréstimo que é devolvido com taxa de juro alta e cara, taxas que variam de médios a grandes produtores de 8% a 13%, 14% ao ano. Então, é verdade, mas em quantidade muito menor. E esse subsídio, Valdecir, nós precisamos lembrar, eles são extremamente necessários, porque essa é uma indústria a céu aberto. Então, não depende só do agricultor, do pecuarista, depende muito do tempo. Precisa chover, às vezes precisa que não chova. Então, a gente lá no Sul tem o hábito de falar que a peleia com o tempo no campo é diária. Então, o investimento no setor rurícola, ele demora para retornar, assim, em fase já de continuidade, no mínimo 9 meses. Enquanto a indústria, nesse período, ela retém o retorno desse dinheiro 3 ou 4 vezes. A indústria sabe quanto vai produzir e qual o preço que vai vender. No campo, não. Por ser uma indústria a céu aberto, não sabe quanto vai colher e qual vai ser o preço que vai poder vender. Então, os subsídios são necessários, eles existem no mundo. Nos Estados Unidos, o projeto de lei 480, em 1954, chamado de Projeto de Alimentos para a Paz, o Tratado de Roma, em 58, na União Europeia, quando criou a Política Agrícola Comum. Para vocês terem uma ideia, 1988, 37% de todo o recurso, o dinheiro que os agricultores do mundo recebiam, nos países desenvolvidos, 37% vinham de subsídios. Em 2005, 30% desse valor. E agora, em 2020, 21 e 22, eles estão aportando 851 bilhões de dólares cada safra. Então, os valores são altos, só que o Brasil é o que menos aparece nessa listagem, é o que, dos países que produz em volume grande, é o país que menos subsidia. A cada ano maior, embora a previsão para a próxima safra, nesse momento, segundo o IBGE, não seja tão animadora como foi há poucos anos,
nós temos aporte de recursos, nós temos áreas agrícolas riquíssimas e muito extensas no Brasil. Mesmo assim, temos do governo federal, segundo esses números que o senhor acaba de nos relatar, nós temos, o agricultor tem um pequeno apoio, ou praticamente nenhum. De fato, isso nos preocupa muito, a desinformação. E essa oportunidade desta pauta que você felizmente coloca é uma oportunidade para se esclarecer isso, porque essas críticas normalmente vêm daquelas pessoas que dizem que a China é um país exemplo a ser seguido. Mas a China, ela subsidia 36% desses valores, quer dizer, o país que mais subsidia de longe perto dos demais. A Europa, para vocês terem uma ideia, para ter uma vaca de leite na Europa, quem tem essa vaca na sua propriedade recebe do governo, da política agrícola comum, 1.130 euros por ano, só para ter ela lá. Sem falar do leite, o preço bem pago pelo leite, um valor sempre garantindo renda. Existem, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, a Europa eventualmente tem um estoque de arroz alto, o que eles fazem? Eles comunicam o produtor, recebe uma notificação dizendo: você não vai plantar na sua propriedade nos próximos 5 anos arroz, e você está recebendo um cheque pelo lucro que você teria nesses plantios. Além de não precisar fazer nada, né, você pode, inclusive, ir para o pastoreio, fazer floresta e ter uma outra atividade também remunerada. O pequeno produtor rural na Europa recebe 1.050 euros por hectare. Então, existe, na verdade, subsídio, que esses que eu estou falando, a entrega é aporte direto de dinheiro que não precisa retorno. O que o Brasil tem em uma taxa muito pequena, na verdade, são de financiamentos, que é um spread que a União paga da diferença para o setor, né? Mas o Rurícola tem que devolver esse dinheiro para a instituição financeira que intermediou o financiamento. Na verdade, então, não tem um subsídio, tem apenas um empréstimo. É um empréstimo. É como se fosse um empréstimo para qualquer setor. Exatamente. O que é considerado, em tese, como subsídio, porque seria um empréstimo com uma taxa um pouco menor do que o mercado pratica. Mas você imagine que a Selic é a base, é quem sustenta esses financiamentos, e no começo desta safra aqui de 2023, por exemplo, a Selic estava a 13%, quase 14% ao ano, então os valores são altíssimos. Né? Doutor, na opinião do senhor, digamos que o Brasil estabelecesse, criasse, adotasse um regime assim de subsídios de verdade. Ele deveria começar por onde? Pela agricultura familiar, por exemplo? Sim, eu acho que sim. Eu acho que os médios e grandes já estão mais estruturados. Deveria começar pelos familiares, pelos agricultores familiares. Depois deveria seguir também para médios e grandes, porque a importância deles é fundamental. Nós precisamos ter um dado e compreender a importância desse dado, de que o Brasil alimenta mais de 1 bilhão de pessoas pelo mundo. Então, de cada 5 pratos de comida, 4 são do Brasil, basicamente. Então, o Brasil exerce um poder muito grande, e, evidentemente, a gente não podemos tirar o mérito desses médios e grandes produtores que produzem com alta tecnologia esses alimentos. Eles têm uma função social muito grande, eles geram emprego, desenvolvimento regional, eles mantêm, evitam o êxodo rural, quer dizer, a favelização, tem uma função social enorme, além de econômica. O Brasil precisa desse valor para a nossa balança comercial estar equilibrada. Então, sim, poderia. Mas eu acho que Valdecir, a primeira coisa que nós deveríamos ter é respeitar essa classe que produz. Sabe? É o respeito, é ter o reconhecimento de que essas pessoas trabalham ao sol dia a dia, que é muito eficiente dentro da porteira para dentro. Você faz tudo, preserva. O Brasil aqui melhor preserva seu ecossistema no mundo. O Brasil
A agroecologia brasileira não tem comparativo, não tem parâmetro. Então, o Brasil tem excelentes práticas ecológicas, tem um manejo muito bom dentro da propriedade. Aí você pergunta como nós conseguimos produzir se a gente não tem esse apoio perto desses produtores do mundo que a gente citou fortemente subsidiado. Porque o setor rurícola brasileiro é extremamente eficiente. Nós temos tecnologia, nós temos clima, nós temos solo, nós temos vontade de trabalhar e produzir. O Brasil é um exemplo e nós gostaríamos que, antes de tudo, houvesse um respeito com esse setor, o reconhecimento da essencialidade da produção alimentar para esse planeta, porque a vida, tanto humana como animal nesse planeta, depende diretamente do trabalho no campo, do agricultor e do pecuarista. Sem dúvida alguma. E um dos objetivos daqui do Fator Agro é justamente valorizar a produção agrícola e valorizar o trabalho do homem do campo. Dr. Nery Perim, muito obrigado pela entrevista, muito esclarecedora e um alerta também para toda a nossa audiência. Um bom domingo, uma boa semana para o senhor. Um bom domingo, uma boa semana a todos. Um abraço, foi um prazer.